Vamos lá, gente. Mais uma correção e revisão. Dessa vez de matemática do módulo 1. As páginas 181 a 185. Mais atividades. Primeira questão. Escreva com algarismos e por extenso os números que estão representados pelas figuras. Figura número 1, figura número 2 e figura número 3. Lembrando, para responder essa questão, você pode voltar à página 95 do módulo, revisando o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Um cubinho equivale a uma unidade. 10 cubinhos forma uma barra, que equivale a 10 unidades ou uma dezena. 10 barras formam uma placa, que equivale a 10 dezenas ou uma centena. 10 placas formam um cubo, que equivale a 10 centenas ou uma unidade de milhar, que é o mesmo que 1000 unidades. Ou seja, o cubo equivale a 1000, a placa equivale a 100, uma barra 10 e o cubinho uma unidade. Na figura 1 eu tenho 2 cubos, 3 placas, 4 barras e 5 cubinhos. Então eu formo o número 2345. Depois que escreve o algarismo, eu vou escrever por extenso. Figura 2. Eu tenho 4 cubos e 2 barras, ou seja, 4020 em algarismos e por extenso. Figura 3. 5 placas, 7 barras e 9 cubinhos, ou seja, 579. Não esqueça que você tem que escrever em algarismos e por extenso. Continuando. Letra A. Qual foi o maior número que você representou? Só pode ser 4020. Letra B. A resposta do item A é o número par ou ímpar? Par, que é 4020. C. Arredonde os números representados pelas figuras para a centena mais próxima. Depois escreva-os com algarismos e por extenso. Então, eu tenho a figura 1, 2345. Qual é a centena? 345. Eu arredondo para 300. Então, fica 2300. Eu tenho que escrever em algarismos e por extenso. Figura 2, 4020. Como fica? 4000. Figura 3, 579. Eu vou arredondar para 600. Cuidado com a escrita dos números por extenso. Continuando, segunda questão. Escreva com algarismos. Letra A. O maior número possível de 3 classes. Só pode ser 999.999.999. Letra B. O menor número possível de 2 classes é o número 1000. Terceira questão. Observe as fichas. 545.463, ficha A. 541.094, ficha B. 914.540, ficha C. 549.410, ficha D. E 454.910, ficha E. Letra A. Em qual das fichas está representado o maior número? Na ficha C, 914.540. Letra B. O número que você indicou no item A possui quantas classes e quantas ordens? 914.540 eu tenho 2 classes e 6 ordens. Letra C.
Organize os números das fichas em ordem crescente, colocando o símbolo menor que entre eles, ou seja, se a ordem é crescente, é do menor número para o maior. Qual é o menor número? 454.910, que é menor que 541.094, que é menor que 545.463, menor que 549.410, menor que 914.540, ou seja, o menor número é 454.910 e o maior número 914.540. Letra D. Em qual das fichas está representado o menor número? Qual é o menor número? Nós já sabemos, 454.910. Então, ficha E. Escreva esse número por extenso. 454.910. Quarta questão, observe o ábaco. Escreva o número representado no ábaco utilizando, na letra A, algarismos do nosso sistema de numeração. Então, eu tenho 2 centenas de milhar, 0 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Eu formo o número 201.321. Esse mesmo número eu vou escrever em símbolos romanos. E esse mesmo número eu vou escrever em símbolos egípcios. Quinta questão, observe as fichas 4, 3, 9, 8, 0, 1. Utilizando uma única vez cada um dos algarismos das fichas no número, escreva na letra A o maior número possível. É só começar a escrever do maior número para o menor número. Então, eu formo 984.310. Letra B, o menor número possível. É só começar do menor número para o maior número. Então, eu formo 13.489. Com essas mesmas fichas, eu vou escrever o número mais próximo de 318.500, que é o número 318.490. Sexta questão. Em cada item foram apresentados 3 números em sequência, seguindo uma regra. Descubra a regra e escreva os 3 próximos números da sequência. Então, eu tenho que descobrir qual é a regra. Na letra A, eu tenho 12.300, 13.300, 14.300. Que regra foi usada? Aumentou-se 1.000, ou seja, foi aumentado 1.000 unidades. Então, se eu tenho 12.300, 13.300, 14.300, eu vou ter 15.300, 16.300 e 17.300. Letra B, 5.400, 5.520, 5.640. Aumenta 120 unidades. Então, eu vou ter 5.760, 5.880 e 6.000. Letra C, 86.850, 86.740, 86.630. Na letra C não aumentou, diminuiu 110 unidades. Então, eu formo 86.520, 86.410, 86.300. Sétima questão. Na compra de um televisor, uma loja oferece as seguintes condições de pagamento. Opção A, o pagamento à vista fica R$ 1.179. Opção B,
a entrada de R$ 675 e mais uma parcela de R$ 622 após 30 dias. Na opção C, uma parcela de R$ 682 após 30 dias e outra de R$ 691 após 60 dias sem entrada. Letra A, calcule quantos reais o cliente vai pagar se comprar esse televisor escolhendo como forma de pagamento a opção B e a opção C. Na opção B, o que eu vou fazer? Primeira parcela 675 mais R$ 622. Eu vou ter 1.297. Ou seja, se o cliente optar pela opção B, ele vai pagar R$ 1.297. Na opção C, R$ 682 a primeira parcela, mais R$ 691 a segunda parcela, R$ 1.373. Se o cliente optar pela opção B, ele vai pagar R$ 1.373. Letra B. Qual das três opções oferece o menor preço na compra do televisor? Claro, a opção A, o pagamento à vista, que ele vai pagar R$ 1.179. Ficará mais barato do que a opção B e a opção C. Lembrando, o pagamento à vista, ele não vai ter prazo. A opção B e a opção C, ele vai ter prazo de 30 dias e na opção C, prazo de 60 dias. Oitava questão, o gráfico abaixo mostra a quantidade de lanches vendidos por uma lanchonete nos primeiros 4 meses de 2017. Aí eu tenho o gráfico: janeiro, fevereiro, março e abril. E o total de lanches vendidos em cada um desses meses. Na letra A, qual foi o total de vendas realizadas nesse período? O que eu vou fazer? Eu vou somar os lanches vendidos em janeiro, 315, fevereiro, 379, março, 417, abril, 398 e eu tenho 1.509. Então, o total foi de 1.509 vendas. Continuando, letra B, com as informações acima, invente e escreva uma situação-problema cuja solução seja o resultado de uma adição ou de uma subtração. Em seguida, apresente para um colega resolver no caderno e resolva a que ele inventou. Com a ajuda do professor, faça as correções necessárias. Então, o que você vai fazer? Escrever, usando esses dados, você vai escrever um problema, uma situação-problema, e essa situação-problema pode ser utilizando uma adição ou uma subtração. Continuando, nona questão, sem efetuar cálculos por escrito ou na calculadora, responda as questões. Questão A, 1.400 mais 1.310 é maior ou menor do que 1.710? Claro, maior. 578.100 mais 120.300 é maior ou menor do que 698.300? Maior. 129.020 mais 160.040 é maior ou menor do que 289.070? Menor. Agora nós vamos fazer o cálculo para a gente verificar se as nossas respostas estão corretas. Na letra A, 1.400 mais 1.310. Resultado, 2.710. Ou seja, é maior do que 1.710, então a resposta da letra A está correta. Letra B, 578.100 mais 120.300. Eu tenho 698.400. Claro que é maior que 698.300. Letra C, 129.020 mais 160.040.
289.060. É menor do que 289.070. Última questão, questão 10. O acervo de uma biblioteca tinha 3.456 livros. Na semana passada, a biblioteca recebeu uma doação de 827 livros e outra de 751 livros. Quantos livros a biblioteca passou a ter depois dessas doações? Claro, eu vou somar 3.456 mil mais 827 livros mais 751 livros. Quanto a biblioteca passou a ter? 5.034. Qual é a resposta? A biblioteca passou a ter 5.034 livros. Espero que tenham feito com atenção, respondido e corrigido. E até a próxima. Beijos no coração.